Boa noite, pessoal! Estamos aqui pelo Instagram para fazer o nosso workshop. Não funcionou lá pelo Simpla, não sei o que deu, o som não funcionou, então a gente vai fazer por aqui aqueles movimentos, aqueles exercícios. Então já vou convidar a Denise para a gente começar aqui. Hello, Denise! Quem estiver chegando aí, nós vamos fazer um momento prático. E aí, Denise, vamos testar por aqui, né? Vamos ver se aqui funciona. Tá tranquilo, isso aí é tudo parte, né não? Então vamos lá. Momento estressante, o que a gente faz? Vamos lá se movimentar para desestressar, né, gente? Então, gurizada que está aí no Simpla, que conseguiu entrar, vamos pedir para vir para o Instagram, para vocês poderem acompanhar a gente, tá bom? Instagram, @BrandingBrasil. Vamos lá, Denise, começa aí. Então tá. Ô, gente, vamos começar dando uma recapitulada no que a gente falou da semana passada, né? Então, tem alguns de vocês que estão aqui já retornando, tem pessoas aqui que estão novas. Só um minutinho. Nós estamos com a Solange. Olha o chat, olha o chat. Tá transferindo para cá? Transicionando para cá, Andréia? Oi? Tem mais Tô pedindo para o pessoal vir para cá. Então tá legal. Então tá. Então nós vamos começar. A gente vai começar então, enquanto tá todo mundo chegando, só para recapitular aí, a gente está montando o Brain Gym Brasil e levando para ir para vocês. Sim, Solange, deu pane lá. Então a gente está vindo para cá, porque aqui pelo menos está funcionando. E a gente está tentando diferentes plataformas para a gente ver qual que é a forma mais fácil de colocar essas lives e ter todo mundo na tela. A gente queria fazer no Zoom para a gente ter todo mundo na tela, ver todo mundo, né? E a interação fica maior. Mas não tem problema, a gente vai tentar outra plataforma da próxima vez. E a gente mantém vocês informados. E enquanto vai todo mundo chegando aí, eu só vou lembrar para vocês que a gente está aqui com uma proposta, está levando o Brain Gym para o Brasil. E o Brain Gym, a tradução dele é ginástica cerebral. Só que esse termo, ele não foi patenteado logo que o Brain Gym foi levado para o Brasil, algumas décadas atrás. E com isso ele foi utilizado por diversas metodologias. Então, na verdade, o Brain Gym, que é o ginástica cerebral original, né? Ele foi criado pelo Dr. Paul Dennison e mais tarde se juntou a ele uma professora, a Gail Dennison, que era uma professora de escola Montessori, e depois eles acabaram se casando e o trabalho se tornou um trabalho dos dois, né? Então hoje é conhecido o trabalho dos Dennisons. E é um trabalho aqui dos Estados Unidos, lá na Califórnia. E rapidinho, só para rever a história, para quem não ouviu da vez passada, ele tem muita dificuldade no desenvolvimento acadêmico dele e no trabalho que foi feito pela família com terapeutas e que ele conseguiu desenvolver o desempenho acadêmico com sucesso. Ele se tornou ele fez um doutorado e ele criou então o Brain Gym. E aí ele começou com centros de ensino especial na Califórnia. Então, agora, o trabalho dele já foi expandido, além da área educacional, já está sendo usado na área de saúde. Por exemplo, eu trabalhei 10 anos no hospital local e eu trabalhava em todas as unidades do hospital e eu usei esse trabalho com pacientes com derrame cerebral, com muito bom resultado, principalmente quando eles tinham dificuldade da fala, né? A perda da fala, e a gente usou o Brain Gym para poder trazer a fala e também a expressão facial de reconquistar isso aí. Também usei com pacientes para lidar com estresse na oncologia, na parte com pacientes com câncer, né? E lidar também os familiares dos pacientes, lidar com as perdas ou com a dor das pessoas da família que eram os pacientes no hospital, e também lidar com as pessoas que tinham passado por cirurgia. Foi um trabalho também que eu fiz com muitos. E um outro setor que eu usei foi com pessoas que estavam em idade avançada, com os idosos, né? E ajudando-os a ficar mais organizados cognitivamente.
E eu não sei se você sabe, a maioria dos idosos, a grande parte dos idosos que são admitidos, readmitidos em hospitais é porque eles ficam desidratados e na desidratação a confusão mental é um dos primeiros sinais dessa desidratação. Então, uma grande parte dos pacientes que estão sempre retornando para hospitais são idosos com desidratação e confusão mental resultante da desidratação. Então, o primeiro exercício que a gente faz na organização cerebral, ou seja, o Brain Gym é uma série de 26 exercícios que é para reorganizar ou integrar o cérebro e assim aumentar o prazer e o desempenho na vida. E o prazer e o desempenho também no aprender. E, então, beber água é o exercício inicial, que é hidratar o cérebro, hidratar as células, tanto do cérebro quanto do corpo, para permiti-las que elas façam o desempenho nas tarefas e no aprendizado de forma mais fácil. Tá aí o Mauro, que ajudou a gente bastante na tradução, né, Andréia? E também está o Tito, meu irmão, que está aí dando um apoio. Obrigada por vocês todos que estão por aqui. A Dani é sua amiga? A Dani é minha amiga. Certo. Dani, Então, a Sol, todas grandes amigas. A Vivi, vem pra cá, Vivi. Isso, vamos deixar todo mundo chegando aí, transportando de volta de lá para cá. Então, gente, o primeiro exercício, então, é beber água. E, como a gente falou, beba durante o dia todo e distribua a quantidade de água para hidratar o seu corpo de acordo com o seu peso. E, no mínimo, né? Todo mundo fala que o peso do indivíduo adulto vai ser 6 copos de água, mas não beba de uma vez só. Distribua isso, porque é como o terreno que está muito seco e para reidratar, né? Agora, o segundo exercício que a gente fez na semana passada foi para ajudar a gente a integrar o escutar da gente. Então, a gente tem 2 ouvidos e a gente tem 2 lados do cérebro. E há um cruzamento da informação dos 2 lados do cérebro com o lado oposto dos ouvidos. O lado esquerdo, se você virar o seu pescoço, o ouvido do lado, o cérebro do lado esquerdo está sendo ativado pelo ouvido direito. E se você virar o seu ouvido, vai ser o lado oposto. E por que isso é importante? Porque quando a gente escuta com a ativação do lado esquerdo do cérebro, a gente presta atenção, a gente consegue entender as palavras, a gente consegue entender a sequência lógica do que está sendo comunicado. E quando a gente entende, a gente ativa o lado direito do cérebro no escutar da gente, a gente consegue compreender o significado por trás das palavras. Então, quando vocês estão me escutando e os 2 lados do cérebro estão conectados, você absorve tanto o que eu estou falando, as minhas palavras, quanto você também escuta o significado por trás. Então, se você escuta música, se você tem dificuldade em entender as palavras que você escuta, então é que o sinal de que o seu lado esquerdo do cérebro não está ativado para absorver discriminar as palavras das letras, né? E quando você escuta com o lado direito, você escuta a melodia. Você escuta a emoção por trás da música. E a mesma coisa numa conversa. Então, se você está limitado numa conversa, você está sempre sentindo como se você estivesse não sendo ouvido, desrespeitado, considere fazer esse exercício para organizar o cérebro e te dar tanta capacidade de entender as palavras, quanto não ficar perdido com a tonalidade que é usado na comunicação com você. Então, vamos lá. Esse exercício a gente fez a vez passada, a gente está só revendo e usando um pouco mais de tempo nas aplicações. Coloca os dedos para baixo e você vai massagear os lóbulos da orelha como se estivesse desdobrando as dobraduras dos lóbulos, né? Então, você começa por cima, vai massageando todas as áreas do ouvido. Se quiser, pode entrar um pouquinho mais e fazer assim. E você vai segurar as partes de cima. Você pode puxar para cima. Você vai... Inspira. Quando expirar... Mesma coisa. Agora na parte central. Inspira. Quando expirar... Puxa para fora.
Aí inspira, quando expirar, traz para baixo. E se quiser ativar um pouquinho mais ainda, faz uma batidinha ao redor do ouvido. Então, o que eu vou convidar vocês é sempre fazerem uma atividade antes e depois. Então, por exemplo, se você vai ter uma conversa com seu chefe ou com seu esposo sobre ou esposa, ou companheiro, companheira, né? Sobre um assunto, vamos dizer, o assunto de dinheiro, ou de saúde, ou na lida com os filhos, seja lá o que for, se for um assunto que é mais conflitante, considere fazer esse exercício aqui do boné do pensamento para melhorar a comunicação e conseguir escutar sem ficar perdido com o tom da voz do outro, tá bom? Sempre lembre que você não tem poder de transformar nada na vida. Você não consegue mudar ninguém, só você mesmo. Então, a transformação de si mesmo é onde está o poder da mudança, da transformação da vida. E esse poder você tem. Então, o próximo exercício que a gente fez... Eu tô até esquecida. Qual foi o outro que a gente fez, Andréia? Foi o boné do pensamento, a água e foi o... Pontos positivos. Pontos positivos. Obrigada, Andréia. Valeu. Então, os pontos positivos são essas duas áreas, né? Eles chamam de o chifre, né? Onde que teria os chifres, né? Então, essas duas elevações aqui, vocês vão tocá-los. Ele vem da acupuntura, tem vários... Todos os exercícios do Brain Gym, eles são elaborados e tem metodologias por trás dele. Então, esse aqui, dentro da acupuntura, são pontos que estimulam as regiões do cérebro para organizar a sua emoção. E também, além disso, quando você toca esses pontos aqui, você está trazendo circulação para a região por causa do toque. O cérebro sente esse toque e traz a sua consciência para frente aqui da cabeça, né? E do rosto. E com isso, dentro do cérebro, está trazendo para frente do cérebro, que é onde a gente organiza a capacidade da gente de colocar planejamento em ação. Então, são os lóbulos frontais, que é o cérebro de execução, né? Então, se você tem dificuldade, fica agarrado no auto-julgamento ou no julgamento do outro na hora de fazer um desempenho de uma tarefa, vamos lá e coloca o ponto positivo. Então, faz um toque bem leve nessa região. Você pode tocar assim, você pode tocar assim. Eu gosto de cruzar os braços e tocar assim. Por quê? Porque quando você cruza, você está estimulando os dois lados do cérebro a se organizarem. Então, vamos lá e a gente toca assim, tá bom? Então, agora, só fecha o olho. Se você tiver como eu, de pé, você só vai relaxar os joelhos. Se você estiver sentado, aí você senta bem para trás na cadeira e tem apoio nos pés. Relaxa o corpo e sente o toque como se fosse assim, a pressão que você está colocando lá é a pressão de uma borboleta tocando você, bem levinho. Inspira pelo nariz e expira pela boca. Inspira pelo nariz, sente a língua naturalmente tocar o céu da boca. E quando expira, sente a língua naturalmente afastar do céu da boca e os lábios levemente se afastam um do outro. O corpo inteiro expande quando você inspira e relaxa quando você expira. Enquanto você continua focando na respiração, visualiza uma situação na vida na qual você quer melhorar, você quer expandir o seu autocontrole, ou ter calma, ter paz. A gente pode até pensar na situação do Covid. A gente não tem controle sobre o Covid, mas a gente tem controle sobre como a gente responde à situação do Covid. Então, visualiza você, independente de tudo que está ao redor, Covid, seja lá o que for, você mantendo-se do jeito que você gostaria de ficar.
Sempre respirando. Então você faz isso aí, 1 minuto, 2 minutos, e eu falo com as pessoas. As pessoas só me perguntam, quanto tempo que eu faço cada exercício? Só você vai saber. Por exemplo, quanto tempo que eu escovo os dentes? Eu escovo os dentes. De repente, se eu tiver com pressa, menos tempo. Se eu tiver mais tempo, eu escovo com mais cuidado. E aí eu vou prestar atenção mais. Então, se eu estou perdido no meu pensamento, às vezes eu faço um exercício e eu continuo pensando, ao invés de focar no exercício, focar na respiração, focar no como que eu estou experimentando a minha transformação antes e depois. Então, o tempo, você vai descobrir quanto tempo que leva para você, enquanto você está fazendo o exercício, para ganhar o resultado daquele exercício e o que ele oferece para você, tá bom? Andréia, você tem algum comentário aí, alguma pergunta? Aqui tem uma que o Mauro falando. Minha sogra com 82 anos está assistindo. Poxa, que legal, Mauro. Que legal, parabéns por ela estar tá se disponibilizando aí para poder aprender. E qual que é o nome dela, Mauro? E aí ia dizer para sua sogra aí que quando tiver aí, né, tem todos esses exercícios, o principal mesmo é o tomar a água, né? Se cuidar, tratar. E uma coisa muito importante, mas nem sempre é o que é melhor. Particularmente com idosos ou pessoas que estão com medicação, tem que tomar muito cuidado, porque o excesso de água, ou seja, é a falta de equilíbrio da quantidade daquilo que a gente faz, é a dona Normélia. Prazer, dona Normélia. Mas, enfim, é a quantidade do desequilíbrio que é importante. Então, idosos, tomem muito cuidado. Se tomar água demais, aí perde o equilíbrio elétrico de equilíbrio. Como chama? Sério? Não, eu estou pensando em inglês aqui. Desculpa, gente, de vez em quando me falta a palavra certa. Eletroquímico. O equilíbrio eletroquímico, ele não fica correto. Então, algumas pessoas podem ter o problema contrário, não é da desidratação, é do excesso da água. Então, confira com o seu médico, principalmente a senhora dona Normélia, já com seus 82 anos, para saber se tem os remédios, né? Quanto que é de água que pode ser tomado, tá bom? A Dani está falando aqui, adorei os exercícios, gostaria de saber se tem algum para ajudar a se concentrar mais. Ô, Dani, essa pergunta é fantástica, eu te agradeço aí pela pergunta. O que a gente tem que estar pensando é o seguinte, se você tem dificuldade de concentração, começa a se perguntar, o que é que traz o seu desafio de concentração? É porque você está muito preocupada e o seu pensamento está constantemente saindo do seu foco porque você está preocupada com alguma coisa? Se for, considere os pontos positivos, que é para tirar você da preocupação e te colocar num lugar de calma, tranquilidade, né? Se a sua falta de concentração é porque você está desidratado e o cérebro está te pedindo para parar de fazer as coisas e focar em se hidratar e se cuidar, então aí vai ser beber água. Agora, se por acaso a sua falta de concentração é porque você está se sentindo como se você estivesse sendo julgado ou julgando as pessoas, presta atenção no que está acontecendo no momento. E aí você vai usar o seu boné do pensamento. Agora, já que você perguntou também sobre esse aí, que tal, André, a gente fazer os botões cerebrais? Que tal? Eu já ia sugerir. Não, e gente, lembrando, reforçar a questão da água, né? A gente chamou degustando água. São golinhos de água, né? Para a gente hidratar o nosso organismo, hidratar o nosso cérebro. Lembra? Golinhos de água. Vamos lá, gente, só lembrando que ia ser lá no Simpla, no próximo. Por quê? Porque a gente queria ver vocês para a gente trocar ideias, né? Mas não foi possível. Então, estamos fazendo aqui no Instagram, vamos reforçar as informações que a Denise já passou. Vamos lá, botões cerebrais. E aí, Denise, explica. Só um minutinho, André, enquanto você está falando isso. Gente, a André acabou de lançar o nosso YouTube channel, o canal do YouTube,
lá do Brain Gym Brasil. Então, assim, vocês vão poder acessar a informação que a gente está oferecendo para vocês aqui, tá bom? E a gente está no processo, trabalhando com os Denisons para liberação do curso aí no Brasil. E, na verdade, vai ser em novembro, mas a gente ainda tem várias coisas ainda para acabar de dar para vocês as informações finais de detalhes de como vai ser. Mas é isso aí. Então, vamos lá. O próximo exercício, e vai de encontro com o que a Dani está falando aí, né, da concentração, é um exercício chamado de botões cerebrais. Então, os botões cerebrais é basicamente um exercício para ajudar a gente a clarear o pensamento. E para clarear o pensamento, a gente, então, estimula o cérebro da seguinte forma. A primeira coisa que eu vou pedir para vocês fazerem é observar o que acontece antes e depois do exercício. Então, dá uma notada. Se você fechar o seu olho e prestar atenção, como é que está o seu pensamento nesse momento? Está presente só aqui ou está dividido com outras coisas? Está preocupado com o tempo? Ou com ainda coisas que tem para fazer que não terminou? Como é que está o pensamento? Tem alguém que está com dificuldade de ficar focado porque está preocupado com alguém ou com uma situação de mal-estar ou qualquer coisa assim? Ou está de coração quebrado, né? Coração partido e está em estado de sofrimento, seja lá por que razão? Enfim, para você mudar, para você transformar a sua habilidade de ficar dividido e conseguir focar, o exercício para estimular o cérebro, para isso acontecer, começa com uma mão, você vai colocar uma mão assim e trazê-la para cima. Deixa eu colocar assim para vocês verem melhor. Pode ser por cima da roupa ou por baixo da roupa. Esse osso aqui, que é o osso do colar do pescoço, né? Você vai colocar a ponta dos seus dedos sobre ele e vai sentir eles debaixo da ponta dos seus dedos. E aí, quando você senti-los na ponta dos dedos, você vai deslizar a sua mão logo para a região logo abaixo da clavícula. Clavícula. Clavícula? Muito obrigada. Desculpa, gente. Logo abaixo da clavícula. Então, esses dois lugarzinhos, eles são bem macios. É onde tem tecido mole. Então, você vai colocar uma mão lá. A outra mão, você vai simplesmente colocá-la sobre a sua barriga, na região do umbigo. Só coloca a mão lá. Então, essa região do umbigo, ela mantém o nosso centro, traz a gente para aqui, para agora, aonde que a gente está, em vez de ficar com pensamento em tudo quanto é lugar. E essa mão aqui, ela estimula os botões cerebrais, são essas duas regiões aqui. Na acupuntura, elas são chamadas de rins 27, que são pontos dos rins, que na acupuntura eles estimulam para poder equilibrar a função dos seus rins. E os rins têm a função de fazer o quê? De tirar as toxinas do corpo. Então, ele vai facilitar o seu bem-estar e vai diminuir o trabalho do corpo e do cérebro de ter que ficar trabalhando as toxinas do corpo. Então, ele aumenta essa função aí. Além disso... Denise... Oi? Por um segundo. E aí, o que acontece é o seguinte, você vai colocar a mão aqui, você vai massagear gentilmente esses botões dos rins. Se eles estiverem dolorosos, quando você massageia, diminui a pressão, não tem que ser forçado. E aí, quanto mais você for estimulando esses pontos, mais a resposta que você vai ter. E agora, eu vou tirar meus óculos para você ver melhor os meus olhos. Você vai escanear o ambiente para a direita e para a esquerda e vai convidar a sua cabeça para ficar parada. Então, é para a direita e para a esquerda. Para a direita e para a esquerda. E aí, enquanto você faz isso, se pergunte, quando eu movo os meus olhos para a direita e para a esquerda, como é que meus olhos se movem? Eles ficam saltitando
eles pulam de um lado para o outro, eles tentam ficar parados, ou eles ficam se movendo com facilidade, deslizando pela linha média do centro do corpo e, assim, bem calmamente, olhando para tudo que está no ambiente e ficando tranquilo. E aí continua fazendo o exercício e se pergunta, quando eu movimento meus olhos, eu paro de respirar? E aí o exercício é ficar percebendo isso aí e colocar uma respiração profunda e notar como que é se eu me permitir respirar profundamente, inspirando pelo nariz e expirando pela boca. Como é que fica o movimento dos meus olhos? Eu tenho que parar de mover os olhos para inspirar e expirar? Ou eu posso ficar movendo os olhos e, ao mesmo tempo, aprofundar e prolongar a minha respiração? Se você estiver de pé, lembra sempre de relaxar a parte de trás dos joelhos. E aí você vai me perguntar de novo, quanto tempo que eu faço isso? Você vai observar, quanto mais você consegue relaxar, respirar e mover os olhos com facilidade entre a direita e a esquerda, mais organizado o seu cérebro está e mais fácil é o seu pensamento. Então agora você nota, fecha o olho e nota, como é que estão os meus pensamentos agora? Estão mais calmos, estão mais focados? Está mais limpa a minha mente? E aí, se não tiver e você desejar fazer mais, primeiro eu recomendo que você beba água, porque fazer exercícios para reorganizar requer hidratação, porque todas as funções celulares do cérebro e do corpo requerem água para funcionar. Tem alguém que tem algum comentário de como é que foi antes e depois do exercício? Quando o pessoal coloca ali, lembra que a gente pode trocar a mão, para não ficar muito tempo de um lado. E não ficar cansado. Pode inverter. Isso. Estou dando uma olhada aqui. Então, gente, esses aí são os exercícios que a gente queria dividir com vocês. E lembrem-se, a organização cerebral através desses exercícios do Brain Gym permite a gente melhorar o desempenho e a satisfação da gente no aprender e no viver. Então, esses são exercícios para vocês fazerem todos os dias e comecem a ver, cada vez que vocês vão fazendo isso, as conexões do cérebro começam a ficar mais forte e mais facilmente estimulada para a organização. Então, pratiquem isso no dia a dia, tá bom? Andréia, tem alguma pergunta, algum comentário? Tá, pessoal, desculpa, eu estava saindo aqui porque eu estava cuidando ali do pessoal que entrava lá, que a gente teve que transferir aqui para o Instagram. Assim, pessoal, vocês viram que são 26 movimentos, mas a partir desses movimentos a gente pode fazer variações deles. Aqui a nossa ideia era fazer prático, que a gente enxergasse, como eu falei antes, não foi possível, mas nós vamos ter um outro momento assim, vamos testando metodologias, né? Esse vídeo vai ficar aqui no Instagram, nós vamos colocar lá no YouTube, lá nós também já colocamos uma playlist do Carlos Maurício, que foi o precursor que trouxe para o Brasil, né? Que trouxe o Brain Gym. Então, vocês vão se divertir muito olhando os vídeos dele, que ele era muito divertido, ele já faleceu. Então, vocês já vão pegando um pouquinho. E aos pouquinhos, eu e a Denise também vamos fazer vídeos demonstrando alguns exercícios mais individuais para vocês, né? E espero que vocês gostem. Vocês coloquem perguntas. O que vocês querem saber mais? O que pode ajudar? Porque o nosso próximo encontro, nossa próxima live aqui, nós vamos falar sobre estresse, né? Como é que o estresse, né, incomoda a gente no cérebro? Que exercícios a gente pode fazer para o estresse? A Denise já adiantou alguns aqui, mas a gente vai falar de outros. Como é que isso influencia no nosso cérebro? Como é que o Brain Gym pode ajudar vocês? Então, na nossa próxima live, semana que vem.
tá, gente? Então a gente agradece a presença de vocês aqui. Desculpa o transtorno do sistema, são coisas que dão um bug, né? Mas estamos aqui. Eu quero fazer um comentário, ler aqui o comentário da Dani falando que ela está se sentindo muito melhor agora. Ótimo, Dani. Gente, se vocês puderem fazer comentários sobre como foi antes e depois da sessão que vocês tiveram aqui com a gente, isso vai ajudar para as pessoas entenderem o que é experimentar o Brain Gym. Então, a gente pede para vocês fazerem esses comentários lá no Brain Gym Brasil, no canal do YouTube. E assim, para quem quer saber mais, o curso que a gente vai estar levando para o Brasil é o curso de formação do currículo que a gente chama de educação cinesiológica, né? Ou cinesiologia educacional. O que é isso? Educação é aprender, né? E cinesiologia é a ciência do movimento. Então, o Brain Gym é uma junção do trabalho feito pelo Dr. Paul Dennison de usar metodologias de educação juntamente com o trabalho da ciência do movimento. Então, ele percebeu que as pessoas que estavam tendo dificuldade de aprendizado, quando elas se moviam, elas organizavam e tinham mais elas se organizavam e tinham mais facilidade e mais prazer no aprender. Então, foi esse que foi o PhD dele, foi estudar essa aplicação da ciência do movimento na educação. E depois isso expandiu do sistema educacional para a área de saúde, como eu tinha comentado no começo, para a área de relacionamentos, prática de esportes, e para business, para gerenciamento de pessoal, de gerenciamento de business, ou gestão de business, né? Então, o convite é para que vocês considerem se juntar a nós em novembro. Vai ser no final de semana do dia 14. São 3 dias. 21, desculpa. 19, 20 e 21. Isso, e vai ser o dia inteiro. São 8 horas por dia, no total de 24 horas. Continua a me corrigir se eu estiver errando os números aí, André. E aí, esses 3 dias, nós vamos explorar o currículo, o curso básico desse currículo maior, que é a cinesiologia educacional. Então, o Brain Gym, conhecido como Brain Gym 101, é o primeiro nível desse currículo todo. E nesses 3 dias, vocês vão descobrir e explorar os 26 exercícios do Brain Gym, e vão conhecer um processo que é chamado de ação, equilíbrio de ação. Foi assim que a gente traduziu? Equilíbrio de ação. E os termos ainda estão... nós estamos acabando ainda de fazer a tradução, então tem muito termo que ainda... Sim, gente, a Denise dá anos e anos esse curso, mas em inglês. Agora ela vai dar o curso em português. Isso, e vocês sabem que as línguas elas são invertidas na organização das frases, né? Mas, para falar para vocês, a gente vai explorar 3 inteligências. A inteligência emocional, a inteligência informacional e a inteligência atencional. E esses 3 dias vão ser para organizar o cérebro e o desempenho na vida numa visão tridimensional, que vai dar acesso a essas 3 inteligências. Então, muito obrigada por estarem aqui hoje. Se alguém tiver alguma pergunta sobre o curso, podem fazer aqui, ou se surgir outras perguntas depois, podem mandar para a gente lá no Brain Brasil, ou contactar a Andrea e a mim também diretamente. E assim, eu quero aproveitar e fazer um agradecimento muito especial ao Mauro, porque foi o Mauro, através de um curso promovido pelo Mauro, que eu descobri o Brain Gym, me apaixonei pelo Brain Gym, e o Mauro que me avisou do curso que eu fiz a formação. Então, assim, Mauro, eu sou eternamente grata. Tu e a Nilva são um casal maravilhoso, que eu adoro, né? Então, assim, eu sou muito feliz porque vocês me apresentaram algo que está fazendo toda a diferença na minha vida, né? E olha só, conheci a Denise através dessa técnica, né? E o Mauro também, né? Tudo indicação do outro, enfim. Nos cursos a gente explica um pouquinho melhor essa função toda aí. Então, agradeço a todo mundo que esteve aqui presente com a gente, porque quem vai assistir depois, né? E deixa suas perguntas aí no próprio Instagram,
ou mande pra gente por e-mail lá, ou entre no blog, conheça o blog, o site, né? www.braingymbrazil.com, gente. Então, muito grata. Beijo, até o nosso próximo encontro. Tchau.